Que nós possamos ter esta noite a oportunidade de conversarmos sobre Jesus, falarmos sobre temas evangélicos, temas que vêm trazer vida, trazer esperança, harmonia e equilíbrio, temas construtivos, temas que nos enriquecem a passagem por este mundo, que nos ensinam, nos possibilitam crescimento espiritual, crescimento moral, para que todos nós tenhamos aproveitamento nesta passagem. E nessa noite nós temos o nosso capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Servir a Deus e a Mamon. A palavra mamon pode nos parecer um tanto estranha, mas ela quer dizer para nós riquezas ou bens. Está ligado então àquilo que o homem, de certa maneira, produz no mundo através do seu trabalho, ou através dos seus interesses, pelas formas como ele manipula esses bens que chegam até as suas mãos, pela forma que ele é capaz, então, de elevar-se no mundo do ponto de vista material. A doutrina espírita traz para nós os ensinamentos de Jesus ligados ao desenvolvimento dos bens espirituais, os bens que nós, nesta vida, também podemos produzir, aproveitando-se o tempo da melhor forma possível, no sentido da orientação do Senhor. Né? Então nós temos todas as oportunidades de conhecer tanto o lado material, do ponto de vista do crescimento material, do desenvolvimento material, que beneficia a todos no caminho do progresso material, mas também prepara o ser humano para o progresso espiritual. Também dá sustentação. Tudo é uma questão de equilíbrio. E os bens espirituais que nos dão vida eterna, fazem com que nós possamos, então, ir ao encontro do Senhor, livre das nossas mazelas, das nossas dificuldades morais, e possamos nos afinizar com os bens infinitos da vida, os bens imperecíveis. E nós precisamos, então, no sentido de buscar de formas fazer isso. E através das palavras de Jesus nós vamos encontrar essa possibilidade. Nós temos um tema que diz respeito assim, no item 2, está ligado à salvação dos ricos. E eis que chegando-se a ele Jesus, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas deva eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Interessante porque Jesus era judeu, falando com um judeu, e lembrando dos mandamentos da lei de Deus. E a lei era extensa, e o homem tinha como que por obrigação, desde a sua criação, por parte dos pais, da família, a obedecer os mandamentos da lei de Deus. Mas havia também os mandamentos materiais, do plano material, do plano civil, da lei civil. E havia muitos mandamentos, e era difícil segui-los todos. Mas os homens se esforçavam. E naturalmente que após isso se buscava uma salvação. Mas o importante era tudo que se vivia aqui e agora. Não havia uma noção clara sobre a vida futura. É com Jesus que nós vamos ter mais segurança a respeito desse desenvolvimento de pensamento, de ideias, a respeito do vida após morte. E talvez até então a questão da reencarnação, para que nós possamos então ter junto a nós a esperança de poder voltar e continuar as tarefas iniciadas do passado, aquelas que foram conduzindo ao bem, e fazer com que nós tenhamos, então, possibilidade de desenvolver todos os nossos potenciais espirituais, os potenciais morais. Então o moço lhe perguntou: quais? Quais mandamentos, né? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São os 10 mandamentos que nós conhecemos dos dias de hoje, não é? O mancebo lhe disse: eu tenho guardado tudo isso desde que cheguei à mocidade. Começava-se muito cedo. Né? A criança já vinha aprendendo as coisas sobre a vida, sobre as leis, sobre a obediência a Deus. O que me falta ainda? O moço falou. Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, olha que interessante essa frase, a busca da perfeição, ainda aqui na terra. Vai, vende o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, o moço jovem, não é? Porém, quando ouviu estas palavras, retirou-se triste, porque tinha muitos bens
E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Então são colocações feitas por Jesus a uma pessoa ao seu tempo. Imagina a experiência que era a pessoa poder conversar com Jesus. Hoje nós oramos, não é? Agradecemos a Deus, pensamos em Jesus. Outra coisa é viver com Jesus, ali ter aquela experiência. E aqueles espíritos foram escolhidos para estar lá naquele momento junto a Jesus, e Jesus junto a todos, para que houvesse um aproveitamento desta passagem. De certa maneira, uma curta passagem. Porque Jesus, quando começa a sua vida pública, ele já tem um certo avanço, seus 30 anos, ele está por ali trabalhando, não é? E por quase 3 anos, ele de fato é um dia a dia intenso. E atingindo todas as pessoas que estão naquela coletividade judaica. E ali seria o cerne, o nascimento, o núcleo principal do desenvolvimento das ideias de Jesus. E aquelas pessoas estavam preparadas pela fé que tinham, uma fé milenar, e tinham condições de ouvir e tentar discernir, aproveitar o tempo, a oportunidade que lhes era oferecida. E aquele moço tinha uma oportunidade. Ele tinha seus bens adquiridos talvez pela herança da família, ligado então que era aos bens materiais, administrador talvez já dos bens, porque desde cedo se começa a trabalhar a ideia do poder do dinheiro, não é? Ele ficou preocupado, porque ele tinha que passar os seus bens para longe das suas posses e assumir um papel na vida. Olha que interessante. Jesus não está pedindo para que ele abandone tudo, mas que ele passe a servir em novidade de espírito agora. Ele pode exatamente deixar aquela parte, digamos, prática dele, de manipulação de valores materiais, e começar a pensar em termos de valores espirituais. Mas era o começo para aquele jovem, no sentido de mudança, uma vida nova, a boa nova, o Evangelho. Jesus começaria então a colocar para essas pessoas todas a possibilidade de olhar e segui-lo. E atender a um novo chamamento, uma nova situação, uma nova era. Começava ali com aqueles espíritos que melhores condições tinham de seguir aquelas palavras. Era pegar ou largar. E Jesus continuou seu trabalho, sua missão, e aquele moço então voltou-se para os seus bens. Interessante que ele não pensou na verdadeira riqueza, na verdadeira propriedade, aquela que é imperecível, aquela que os bichinhos não vão corroer, não vão destruir. E aquilo que nós levamos da vida realmente, porque fica junto à nossa memória espiritual, fica junto ao nosso sentido, à nossa emoção, fica junto à nossa inteligência, tudo que adquirimos no sentido do bem. Era isso que Jesus chamava aquele homem. Jesus iria conhecê-lo se o seguisse, iria ver as outras pessoas nas suas dificuldades, ia aprender, ele ia ter respostas aos problemas que ele perguntasse, talvez sofreria em nome do Senhor, pelo nome do Senhor, mas passaria para a vida espiritual com uma renovada possibilidade de progredir com segurança, como muitos foram os discípulos, depois chamados apóstolos de Jesus, também, passaram perante a vida, enfrentando situações duras, árduas, trabalhosas, vencendo a ignorância do mundo pela força do Império Romano. E, ao mesmo tempo, marcando seus novos tempos, agora num sentido maior, da vida maior, a vida espiritual. Não quer dizer que não voltasse a renascer na Terra para trazer novos ensinamentos e também aprender, continuar aprendendo, porque o progresso é como se fosse quase infinito. Então é importante perceber esse lado da verdadeira propriedade, daquilo que Jesus estava chamando aquele homem para assumir um papel perante si, perante a coletividade. Assumir no mundo uma posição com segurança moral, com segurança espiritual, capaz de fazer com que a pessoa pudesse ter passos seguros e tomar o seu destino nas mãos, na segurança associada a Jesus. Muitos foram aqueles que acompanharam, viram e creram na palavra do Senhor e o seguiram. Nem todos, logicamente, ficaram com ele, mas pelo menos a sua passagem atingiu até nós. Nós somos herdeiros desses ensinamentos. Tudo que nós recebemos hoje em dia em termos do Evangelho,
como por exemplo da vida espiritual, ligado aos espíritos, em espírito e verdade, como nós costumamos usar, está ligado a essa passagem de Jesus. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que não o aceitaram, depois no mundo espiritual vieram a ter novas oportunidades e naturalmente voltaram, perceberam, retomaram o caminho através da reencarnação e aí reescreveram suas vidas de outra forma. E continuaram no progresso, porque esse progresso vai trabalhar todas as partes que um ser humano pode desenvolver. Seja a ciência, a tecnologia, seja a religião, seja a arte, a cultura, seja o trabalho laboral, artístico, seja o trabalho comum, familiar, desenvolver o amor, a justiça, não é? Desenvolver em si a paz. Então esses homens todos passaram e alguns aproveitaram, outros não aproveitaram. Há uma outra passagem interessante que está mais à frente e que diz respeito a Jesus em casa de Zaqueu. Jesus fazia passagem, viajava pela região da Palestina, né? Galiléia é uma parte, a Samaria é outra parte, a Judéia é outra parte, a Jordânia hoje em dia fazia parte daquela região, Israel hoje em dia fazia parte daquela região, Gaza, e por ali Jesus andou, né? Como foi possível andar. E Zaqueu vivia em Jericó, uma região que fica a alguns quilômetros de Jerusalém, mas é um dos lugares mais baixos do mundo, um dos lugares mais abaixo do nível do mar. Jesus passando por lá, havia um homem que era chamado de publicano, dentro dos seus cargos ocupados na vida, ele era um coletor de impostos. E os coletores de impostos, para alcançar essa posição de ter o direito de coletar impostos dos dominados pelo romano, ou pelo povo romano, ele tinha que comprar esse direito. Então ele gastava muito para comprar, porque muita gente queria ganhar dinheiro como fiscal. Então ele gastava muito dinheiro. Depois, para poder repor o dinheiro e ganhar dinheiro, ele tinha que explorar os seus próprios irmãos. Então eles eram odiados, eram vistos como pessoas desonestas, de má vida. Na escala humana, eram uma das piores qualidades que tinha aqueles seres humanos da época, e eles não eram aceitos pela sociedade. Zaqueu era um publicano, era o chefe dos publicanos na cidade de Jericó. Em alguns lugares havia certas áreas onde se cobravam as aduanas, né? Então se cobravam ali os impostos das pessoas. Todo mundo tinha que pagar o imposto, aquilo que sustentava aquele povo ali, ao mesmo tempo, a possessão romana ali. E Jesus passando por Jericó, de repente, Zaqueu percebe que não é baixinho, não tem como chegar até Jesus. Ele quer conhecer Jesus, embora publicano, embora odiado pela população, ele quer conhecer Jesus. Se interessa pela figura, pela pessoa, pelo personagem Jesus. O que ele faz? Ele sobe numa árvore. A Bíblia vai dizer que é um sicômoro, que é um tipo de figueira própria daquela região. Então ele sobe num sicômoro e vê Jesus. Quando Jesus vai passando, ele conseguiu se destacar lá em cima porque ele era baixinho, lá era mais fácil. Aí Jesus olha para cima e fala: desce, Zaqueu, hoje eu vou almoçar na tua casa. É Jesus convidando Zaqueu para que Jesus possa visitá-lo. E quem sabe ali um renascer, um novo caminho, uma nova oportunidade. Zaqueu desce e vai almoçar com ele na casa de Zaqueu. E ele já vai falar para Jesus: olha, eu farei tudo que for necessário para repor os danos que provoquei às pessoas. Farei 50% do que ganhei explorando os meus irmãos e ajudarei aqueles a quem possa ter feito mal. E aí Jesus disse que aquele homem naquele dia como que renasceu. Então é uma outra situação, onde nós vemos uma pessoa que vê os bens, acumula os bens, mas na presença de Jesus, com a chegada de Jesus, com o convite de Jesus, ele percebe a diferença. Desce e os seus bens, então, ele coloca numa outra forma de usar. Então a questão dos bens, de amealhar, juntar bens, né, muitas vezes chega para nós essa forma de que não é bem vista, não é lícita perante os outros. Mas, na medida que nós percebemos o valor da presença de Jesus em nossas vidas, a passagem de Jesus por nossas vidas, o convite através do Evangelho, Jesus era o Evangelho vivo, vamos chamar assim, e percebeu, era um homem inteligente, ele tinha conhecimento, ele tinha alguma coisa que diferenciasse dos outros, para não apenas o dinheiro, para poder exercer a sua missão, o seu trabalho. Ainda mais naquela época. Ainda mais no meio que ele vivia com pessoas que são versadas em questão de manipulação de valores. Então ele percebeu
E ali ele se aproxima de Jesus. E Jesus o aceita, convive com aquele que está faltoso perante a vida, perante os seus semelhantes, explorando, e faz com que ele perceba o caminho. Automaticamente, Jesus não o forçou a fazer nada, a doar, não disse que ele tinha que fazer aquilo para poder acessar, não pediu para ele vender nada. Ele simplesmente tomou a iniciativa e a partir dali a vida começa então a ser diferente para Zaqueu. Então nós vemos o assunto do ponto de vista dos bens, da verdadeira propriedade, aquilo que interessa no caminho do bem que se possa produzir, que se possa inovar perante a vida. Tem dois personagens, um jovem, experiente naquilo que ele conhece, que é bom para ele, que ele entende como coisa boa, do qual não quer se desapegar, e o outro que tem o ódio da população, verdadeiro ódio, sim, o horror da população, porque ele explora seus irmãos e, logicamente, que ele o faz para benefício dele. Então ele produz, de certa maneira, coisas ruins para a população. Cada um no seu modo de ver a vida, cada um no seu modo de trabalhar a questão do bem financeiro, do bem propriedade. Mas como utilizar essa propriedade? No sentido de produzir alguma coisa que marque perante Deus. Então é a caridade, é a forma de perceber os outros, mas num plano maior, num plano diferenciado. Não apenas como passagem, não apenas como alguém que está aqui vivendo uma vida. Zaqueu não sabia da vida futura, mas ao ver Jesus, ele deve ter sentido uma coisa diferente que o acordou para a realidade. E naturalmente que a conversa que ele vai ter com Jesus depois vai prosseguir com outros discípulos também, porque os discípulos também depois começam a efetuar suas viagens, divulgar a doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus. Ele vai ali então nascer para uma nova circunstância da vida. E vai ganhar confiança. E vai aprender sobre espiritualidade. Assim como hoje nós temos nossos cursos da doutrina espírita, que falam sobre evangelho, que falam sobre comunicação, que falam sobre mediunidade, que falam sobre vida após a morte. Jesus começa ali, se nós formos analisar, por exemplo, Jesus conversando com Nicodemos, que é um homem destacado na sociedade na época, querendo saber, né, a respeito de como nascer de novo. Como é que eu vou fazer para nascer de novo? E Jesus fala, poxa, você tem que nascer da água e do Espírito. Você vai ter que dar um jeito de nascer na vida material e também renascer em termos espirituais, ou nascer em termos espirituais. Ele fala, mas como que é isso? Eu vou ter que entrar num bolão na barriga da minha mãe de novo? Ele fala, não, é necessário nascer no Espírito. Essa é a realidade. Você é doutor entre os da tua sociedade, não sabe disso? Ou seja, havia um tempo para aprender. O Espiritismo vem trazer esse tempo para nós hoje de maneira mais clara, mais fácil, para que nós possamos entender os ensinos de Jesus e podemos entrar com leveza, com tranquilidade e encontrar a paz, a harmonia necessária de espírito, vamos chamar assim, para que nós possamos progredir espiritualmente e caminhar de acordo com a verdade. Jesus disse que Deus é a verdade. Então nós temos ali essa possibilidade de eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala também. Então ele é para nós uma orientação, é um meio de nós alcançarmos a vida após a morte com segurança. E percebemos que a vida é apenas o que se chama de uma experiência, de provas que nós temos aqui na Terra para que possamos aprender. E que a morte é a ressurreição. Ou seja, a vida é a prova escolhida, como se diz no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cristo Consolador. E nós temos que perceber isso dentro do Evangelho. Não é tão difícil termos um tempinho para que nós possamos ler e nos enriquecermos com esses temas, com esses textos, e aproveitarmos a oportunidade que foi trazida por nós através dos Espíritos, pela codificação kardeciana, ou kardeciana, como falam alguns. Então nós precisamos perfeitamente perceber essa riqueza de oportunidades que temos em nossas mãos através dos livros. Como está acontecendo hoje em dia esse conhecimento? Como que chega até nós? Quais são os recursos que nós temos midiáticos para acessar o Evangelho? Os livros nos trazem uma certa segurança, sim. Então, se vocês puderem, procurem. Um pouco que seja. Procurem descobrir coisas que são interessantes, que mexem com a alma, que mexem com o espírito que somos, para que nós possamos nos enriquecer no sentido da luz, do progresso, da paz individual, mas também com sentido coletivo, abrindo possibilidades que o coração possa dirigir nossas vidas, para que a mente seja sadia, para que nós possamos ter, então, segurança espiritual também.
E aí nos separarmos no sentido do bem que fizermos, nos destacarmos pelo bem que fizermos, como Jesus quer que as pessoas venham se destacar no mundo. Daí vemos tantas pessoas chamadas de santos. Francisco de Assis, por exemplo, não é? Que ali trabalhou no seu tempo até perceber que a riqueza que ele tinha era muito destacada na casa que ele morava. Mas fora havia uma miséria, Idade Média, era ano 1200 mais ou menos. Era uma grande miséria na Europa, na verdade. Havia os grandes senhores feudais, os grandes ricos das cidades feudais, fechadas, enclausurados da sua riqueza. Mas a maior parte da população era como se fossem verdadeiros escravos da vida, pela pobreza, as misérias, as doenças, as pestes, perdoem a expressão aqui, que havia, engraçava, e não havia tantos medicamentos. Então vem o Francisco de Assis naquele momento e abre para todos a possibilidade de perceber o bem. E ele trabalha em prol do próximo, pede auxílio, pede amparo. Muitos são os trabalhadores que hoje em dia, através das religiões, às vezes recebem salários para poder vivenciar suas experiências espirituais perante seus semelhantes. Francisco não, Francisco trabalhava para auxiliar, pedia auxílio, claro. Paulo de Tarso também, mas trabalhava. Construía sua vida material, mas com um olhar claro, continuado para o lado espiritual da vida. Então esses bens materiais dão sustentação material, na medida da necessidade que a pessoa sinta. Mas a necessidade maior, a espiritual, que faz com que a pessoa ganhe tempo e possa avançar no tempo para a espiritualidade maior, está ligado então a esses ensinos, como o caso do moço rico, nós falamos primeiro, e como o caso de Zaqueu. Um mais jovem, outro mais velho. Um profissional experiente na exploração dos bens alheios para favorecer a si próprio, como se fosse um ganancioso, na verdade, destacando-se perante o governo, mas amealhando na sua sociedade o ódio, o rancor, a desfaçatez, o desinteresse por ele como ser humano. Então nós vemos claramente as possibilidades que nós temos na vida de alcançarmos o bem no nível geral para que todos tenham possibilidades de ver a bondade de Deus manifestada no bem que nós pudermos fazer. Então que nós venhamos a clarear para nós essas vistas, a abrir os olhos para essa realidade espiritual e observar o Espiritismo como aquela doutrina que de certa forma está presente no mundo todo. Nas diferentes religiões há aquele de espiritual, há algo de espiritual. Não tem como fugir disso. E os espíritos estão sempre procurando apoiar de uma forma ou de outra. Não estão influenciando no nosso livre-arbítrio, mas estão nos apoiando, orando por nós, pedindo por nós, presentes, muitas vezes, num desenlace material de um parente, eles vêm nos confortar. Muitas vezes aparecem em nossos sonhos e nos traz verdadeiros valores no coração que ninguém consegue tocar, ninguém consegue roubar. Então, a lição do Evangelho exatamente é isso, é rica de oportunidades para que nós possamos aprender. Então, vamos dar um tempo para o Evangelho em nossas vidas e ver como o Evangelho pode transformar nossas vidas, nos orientar melhor. E aí nós podemos realmente dizer que temos alguma riqueza imperecível. Porque, em linhas gerais, os bens materiais ficam aqui na Terra. Mas aquilo que nós construímos no sentido do bem de todos, não apenas o nosso, vai fazer parte do nosso capital moral, do nosso capital espiritual, que nós levaremos conosco. E que interessa apenas aos planos mais elevados, onde a beleza, onde a luz, onde a arte, onde a beleza espiritual faz com que as pessoas percebam o que é a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Quero desejar uma boa noite para todos, uma semana de muita paz, e que nós possamos nos ver em algum momento desse mês que vem, possivelmente. Um abraço para todos.